vocês, que de fato foi uma caminhada árdua. Então, as primeiras turmas, né, de um curso são sempre desafiadoras, né? Então, eu falo aqui hoje como coordenadora de História. A gente tem parte da equipe aqui presente, o professor Luiz, a professora Juliana, tá, que vão dar aula para vocês, se não nesse semestre, provavelmente nos próximos. Vocês receberam aí na pastinha de vocês o calendário de aulas e um edital que o professor Luiz vai rapidinho falar para vocês sobre o que se trata, tá bom? Boa noite a todos e todas, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no IFPA. E desculpe por essa queda de protocolo um pouco aqui, mas enfim. Meu nome é professor Luiz, provavelmente serei o professor de História Agrária de vocês. E eu tenho um projeto chamado Estudos da Questão Agrária e Fundiária do Xingu. Com base nesse projeto, a gente fez um termo de parceria entre a Universidade Federal de Goiás, o IFPA, através do programa ProFloreste, Programa de Fortalecimento de Extensão. E por meio dessa parceria a gente conseguiu algumas bolsas para vocês, para os alunos aqui do IFPA. Por meio dessa parceria nós vamos estar selecionando 3 bolsistas para trabalhar em um projeto de seleção de beneficiários no programa de reforma agrária. E aí dentro desse envelopezinho tem o edital e as condições para poder participar desse edital. E aí as condições são básicas: a identidade, CPF de vocês, uma cartinha de intenção dizendo por que vocês gostariam de participar desse projeto. E imediatamente são 3 bolsas: uma para ampla concorrência, uma para mulher e uma para pretos, pardos e indígenas. E aí eu gostaria que vocês se inscrevessem, uma bolsa bem interessante. E é isso, pessoal. Espero ver vocês aqui alegres e divertidos aqui nesse curso de História junto com a gente. E mais uma vez dar as boas-vindas para vocês, passando novamente a palavra para a professora Flávia. É muito bom a gente começar um curso já tendo bolsas e incentivos para vocês estarem aqui, tá? Então, essa é realmente uma grande notícia que a gente teve, tá? E eu não posso esquecer também de agradecer ao pessoal do Forma Pará, que está aqui, fazendo presença, tá? Muito obrigada pela vinda. A gente vai ter 2 falas rápidas antes de eu apresentar para vocês o nosso esperado palestrante, tá? Então eu queria começar apresentando para vocês o nosso diretor-geral, o Bruno, que vai se apresentar para vocês. Boa noite, pessoal. Todos estão bem? É uma grande honra tê-los aqui, estar recebendo vocês. Meu nome é Bruno Francisco, atualmente eu estou na frente da Direção Geral do Nacional da Mira. E eu queria externar primeiramente minha alegria, né, de estar iniciando essa nova ação, esse novo projeto da nossa instituição. Para a gente estar aqui no dia de hoje, muita coisa aconteceu, muito trabalho foi realizado. Eu gostaria de iniciar primeiramente, agradecendo toda a equipe, né, toda a comissão que se debruçou na construção do projeto político-pedagógico de vocês. Então, tenho certeza que esse PPC foi pensado com muito carinho, né? Vocês estão sendo uma turma nossa pioneira para iniciar o curso e teve a mão de muitos servidores, muitos professores e muitos colaboradores para que hoje a gente possa aqui realmente estar iniciando essa aula inaugural, né? Esse pontapé inicial do curso de vocês. Então, assim, o nome da professora Flávia, eu gostaria de agradecer toda a comissão, a equipe pedagógica, que deu parecer nosso pedagógico também para a gente rodar e poder iniciar o curso. Estou muito feliz porque é um curso que a gente tem boas perspectivas, é uma licenciatura, né? Primeiramente a gente está cumprindo uma obrigação, uma meta nossa, que é ofertar cursos a nível de graduação e a nível de licenciatura, né? Então a gente está muito feliz por estar
fazendo essa etapa, né, do processo da instituição, que vai ser um crescimento para a instituição, a nossa primeira licenciatura com oferta de forma regular. Segundo, pelo poder que tem a presença de vocês aqui na nossa instituição para agregar, para somar na questão da análise, da contribuição, fortalecer a nossa instituição. Nós estamos, como eu falei, uma turma de licenciatura e a partir do momento que a gente tem vocês aqui dentro da instituição, vocês irão estar trazendo o olhar de cada um, a compreensão de mundo de cada um, para fortalecer ainda mais a nossa instituição. Porque a nossa instituição não só é feita de servidores e de ações, mas principalmente dos nossos alunos e dos nossos acadêmicos a nível de licenciatura. Então, estou muito feliz por ter vocês aqui e o Campus Altamira está tendo essa possibilidade de iniciar esse curso para a gente, que, como eu falei, a gente tem grandes perspectivas de ser uma turma excelente, essa turma pioneira, para que a gente consiga realmente alavancar e oferecer o crescimento do Instituto, né, com a colaboração de vocês. Agradecer a nossa presença ilustre, Dom Evan, o senhor que já tem uma trajetória, eu vou deixar o senhor falar aqui, você vai se apresentar, mas eu creio que todos conhecem a sua importância e a sua história aqui na nossa região de Altamira e para toda a Amazônia. Então, assim, estou muito feliz, muito lisonjeado, né? Muito grato de estar iniciando o curso com a sua presença, com a sua fala, com a sua vivência de mundo, que vem contribuir aqui para a gente. Então, pessoal, é isso. Estamos à disposição na direção geral, qualquer coisa, estarei por aí. E ao longo do tempo a gente vai se conhecendo um pouco mais, né? A gente vai criando essa relação, proximidade. Agradecer os nossos professores, os nossos servidores que estão aqui presentes também, aprendendo nesse momento. E nós ficamos à disposição para aquilo que a gente puder ajudar e colaborar com vocês nesse momento, tá bom? Muito obrigado e boa noite. Obrigada. Agora eu queria convidar para conversar com vocês o diretor Ailton. Vocês provavelmente também vão ver bastante aqui pelo campus, que foi muito importante em todo esse processo. Obrigado. Boa noite, pessoal. Gente, eu estou nervosa, tá? Esse foi hoje é um dia muito esperado. Foi Paulo dormiu de noite, né? Oi? Quase não dormiu à noite, né? Não Pois dormi. Pessoal, boa noite. Para quem não me conhece ainda, eu sou o professor Ailton, sou professor aqui do Instituto e atualmente estou como diretor de ensino, pesquisa e extensão do campus. Tá? Como o nosso diretor Bruno já falou, hoje é um dia de muita alegria para a gente no campus, né? Não só pelo início de um novo curso, né? Mas assim, é mais um degrau que o campus Altamira dá, né? Em busca da consolidação da instituição que ele é dentro da nossa região. Então, trazer vocês para cá, vocês estarem aqui para a gente, é uma alegria imensa. Né? Então, assim, a gente agradece muito vocês terem confiado no IFPA, nesse processo de formação de vocês. Né? É um curso novo, é um curso que foi pensado com muito carinho, né? Nossos professores, nosso setor pedagógico, todos trabalham assim, de forma intensiva para que a gente pudesse ter um projeto pedagógico que refletisse as realidades da nossa região, né? Refletisse o que a gente quer formar de professores para atuarem na Amazônia. Né? Então, assim, faço as palavras do Bruno as minhas, sejam bem-vindos, contem com a gente, né? Agradeço também a presença do nosso convidado. Espero que eles tenham um bom dia, um bom início de curso, primeiro dia de aula, né? E que tudo corra tranquilamente, tá bom? Obrigado, gente. Boa noite. Bem, feitas as apresentações, a gente não posso deixar de mencionar também a professora Rosângela, que na hora de construir esse PPC que eu mandei para vocês hoje no grupo, ela foi fundamental, né, em vários pontos. Então, inclusive de rever em tempo recorde
para a gente conseguir estar aqui agora. Então, professora, muito obrigada. Tá? Obrigada a todo mundo que está aqui hoje presente. E eu agradeço também muito ao Noé, que prontamente aceitou o convite. Eu não sei se ele tem consciência, se eu algum dia lhe contei, mas eu conheci o senhor no Rio de Janeiro, fazendo alguns trabalhos sobre história contemporânea, e o senhor sempre foi uma referência, né, nos estudos sobre a Amazônia e ditadura. Então, conseguir ter o senhor hoje aqui, na verdade, significa que esse curso, ele anuncia o que ele realmente quer ser, né, que é um curso de muita força regional, mas ele não vai falar sobre a Amazônia desconectado do global, desconectado dos assuntos nacionais, desconectado dos assuntos internacionais. Então, pessoal, eu não sei se vocês têm a real dimensão do professor que a gente trouxe para conversar com vocês hoje. Tá? O Dom Erwin, ele é ex-presidente do Cine, tem um nome extremamente reconhecido entre as pessoas nas lutas sociais. Ele foi professor no sentido de trabalhar na rede básica de ensino com praticamente todos uma geração de altameirenses, né? E então, né, o Dom Erwin, ele é alguém que pode nos falar muito sobre Altamira, sobre suas lutas sociais e sobre a gente estar aqui hoje. Então, eu agradeço muito o seu aceite, eu lhe convido para vir à mesa. A gente tem aqui uma câmera apontada para o senhor, para a gente não perder nada. Obrigado. Pois é, gente. Muito obrigado pelo convite, professora Flávia Veras e o diretor, agora vocês não conhecem agora, mas o Aldão, o Antônio e o Eduardo. Gente. Bem, tem gente da Transamazônica aqui. Brasil Novo, Medicinândia, Urvará, Anapu. Eu sei que Vitória tem, né? Tem gente de Vitória e de Altamira. Bom, Vitória antigamente também era Altamira, que ele é Brasil Novo também, mas quando Altamira era praticamente o maior município do mundo na época. Não sei se tem na Sibéria ou outro maior, mas agora o prefeito que não foi reeleito, ele colocou nas entradas da cidade maior município do Brasil. Muito bem. Esperamos também que seja o melhor em todos os sentidos, não apenas em termos geográficos, mas também em termos sociais, que o povo possa viver. Isso que é sempre a meta que todos nós temos. Bem, eu quero convidar vocês hoje à noite para acompanhar um pouco a história. Eu estou aqui há alguns dias já. Eu cheguei em 65, então vocês podem imaginar quantos anos tenho aqui. De 65 para 2022, são 60 anos que estou aqui em Altamira. Eu conheci Altamira, talvez tinha a cidade, talvez tinha 5.000 habitantes, talvez. A última rua era 7 de setembro, e atrás disso já era capoeira, obrigado, querido. Atrás, mais adiante, era capoeira, tinha um campo de futebol e pronto. Vitória, daqui para Vitória, quantas vezes viajei, e era pelo final da estrada daqui para Vitória, virava um túnel, sabe? A gente entrava a mata ao lado esquerdo, lado direito era mata, e parte mata virgem. O povo morava na beira da estrada, mas interessante foi, eu vou para o centro
vocês entendem essa expressão ainda? Eu vou para o centro, ele vai para a roça dele que está lá no meio da mata, né? Então o centro não era a cidade sempre foi a rua, para a rua. E, claro, quando eu cheguei aqui, Altamira, todo mundo se conhecia, a gente se encontrava em avião. Primeiros tempos que tive aqui, tinha às vezes um tempo. E depois veio a Paraense Transportes, não, primeiro era Táxi Londrina, depois Paraense Transportes Aéreos, que o povo apelidou PTA, Paraense Transportes Aéreos, o povo apelidou Prepare a Tua Alma. Eu vi a primeira viagem que fiz de avião em minha vida foi de Belém para cá, ainda na Cruzeiro, em 65, 21 de dezembro, me lembro muito bem. Sobrevoamos Altamira, eu fiquei tão encantado que desci daqui e fico. E fiquei até hoje. E quero ficar, passei um tempinho fora em razão da saúde, queria visitar parentes e amigos. E depois caí doente, e depois o médico disse, está bem complicado com você. Eu não sei se você pode voltar. Eu entrei em parafuso. Você sabe, lembra que a palavra manso foi os negros africanos que foram trazidos aqui, tinha tanta saudade da terra de origem, que eles chamavam de cumança. Mas os portugueses, então, os entendiam o manso. E manso é uma saudade que ultrapassa já a normalidade, uma saudade patológica. Tem gente que morre. Eu também morri lá, porque eu queria voltar, porque a gente se acostuma a um povo e a uma região. Se acostuma. E depois, quando você de repente se dá conta que não pode mais voltar, é horrível, porque eu vivi isso. Nossa Deus, estou aqui. Mas eu quero convidar vocês, então, hoje, para acompanhar desde o início da chamada Transamazônica. Acho que pela idade que vejo, eu vou perguntar, porque as mulheres a gente não pergunta pela idade, mas eu não sei se vocês já acompanharam os inícios daqui de Altamira Transamazônica. Foi aquele tempo, o ano 1970, constituiu uma cisão, uma ruptura em toda a Amazônia brasileira. Porque esse ano, a partir desse ano, os transportes que a gente precisava mudaram por completo, porque antigamente as vias de transporte e de viagem eram fluviais. Você sabe, no Amazonas, o maior rio do mundo, ele atravessa do oeste ao leste do Brasil. E os rios, a maior parte desses rios é do sul para o norte. Também tem outros rios do sul para o norte que deslizavam, como o Xingu. Xingu nasce no Mato Grosso. Infelizmente, os três afluentes que formam o Xingu, hoje são todos os índios que estão sofrendo lá na sua grande terra indígena, que é parte do Mato Grosso, porque os rios são poluídos e todos nós estamos sofrendo as consequências mais cedo ou mais tarde. Mas é só para dizer, os rios começaram pelo sul, no Xingu, através de quase 2.000 quilômetros.
2.000 quilômetros não é um caminho era presível, né? Mas a viagem que a gente fez sempre foi ou no Chico, ou então entrar num afluente, maior afluente do Iriri, e depois tem o Rio Fresco, o nome geográfico, não fui eu que inventei, mas em todo caso tem lá em São Félix, a boca do rio, antigamente tinha vários nomes, São Félix do Xingu hoje, antigamente era a boca do rio, São Félix do Cadaús, por aí vai, hoje é São Félix do Xingu. Mas estou voltando em 1970, então eu me lembro com o compadre meu, ele me encontrou na rua e disse, padre, vai chover dinheiro na cidade. Ah, é? Agora o progresso chega. Nós conseguimos, mas ontem, porque ele trabalhava nos Correios e no telégrafo. Então ele disse, não, eu ainda não posso falar, mas para o senhor eu digo, para ti eu digo. Porque o tal de Incra, não sei desculpe a expressão que diabo é, ele disse, mas o tal de Incra vai chegar aqui e vão fazer uma estrada enorme de 8.000 quilômetros que liga o Nordeste a Peru. Bom, isso foi no início pensar em 8.000 quilômetros, no final das contas, depois diminuíram para 4.997 quilômetros. Mas o médici, antigamente não poderia falar tão abertamente como hoje posso falar, mas naquele tempo estava meio ruim, a gente tinha que não podia dizer certas palavras, não estou dizendo palavra, claro que não falo, mas certas palavras logo caracterizadas como subversivo. A gente passava os maus momentos quando a gente abria a boca. Mas naquele tempo o presidente Médici, os anos de chumbo, de 1969 até 74, acho que são os piores anos dos últimos tempos que o Brasil passou, porque pela violência ou violação dos direitos humanos e de prisões muitas vezes não injustas, porque simplesmente você não está de acordo, então você vai preso, vai ser torturado. Dói Colina em São Paulo, vocês certamente ouviram falar. Esse tempo, mas exatamente nesse tempo a gente falava, nós temos que abrir uma estrada que liga o norte para o nordeste e o sul. E essa estrada então foi chamada de Transamazônica, porque então atravessa o norte da Amazônia, o norte do Brasil. E qual foi o tema naquele tempo? O Médici teria sobrevoado Piauí, Ceará, depois teria olhado lá para o norte e teria dito terra sem homens para homens sem terra. Terra sem homens éramos nós aqui. E para homens sem terra era o pessoal do Piauí, do Ceará, do Nordeste, que não tinham acesso nem à água naquele tempo pelas secas prolongadas. É uma mentira solene presidencial, porque eles esqueceram que a Amazônia já existia em épocas pré-colombianas, em épocas pré-calabrianas, antes de o Brasil, abre aspas, ser descoberto, pelo menos 12.000 anos, 12.000 anos antes da nossa época, existiam indígenas aqui no norte. E prova disso são as pinturas rupestres que vocês podem ver quando vão para
Monte Alegre, do outro lado do Amazonas, tem pinturas rupestres dos indígenas daquele tempo, que se prova que tem essa idade toda. Então, o homem das mulheres, ele nem falou, né? Terra sem mulheres, onde tem homens também deve ter mulher, porque senão não tem a procriação, né? Um homem sozinho, terra sem homens. Sempre se falava só dos homens, como se as mulheres não existissem. No entanto, as mulheres, eu quero diminuir agora o nosso trio de homens, mas as mulheres foram muitas e muitas vezes na história brasileira e na história da Amazônia, foram as pioneiras, as protagonistas da própria história. E então, esquecer simplesmente que era terra sem homens, se tivesse dito terra sem famílias, então não era. A gente pensa às vezes que o presidente agora quer ajudar esses pobres lá em cima, terra sem homem para homem sem terra, mas na realidade foi uma outra ideia atrás. O cidadão se chamava Golderido Couto e Silva. Golderido Couto e Silva foi o geopolítico, general geopolítico, e eles entenderam a Amazônia como aqueles, como chamam aqueles? O calcanhar de Aquiles, da defesa do Brasil. Terra sem homens, pronto. Vai fazer o quê? Temos que trazer famílias nordestinas para cá. As famílias nordestinas geralmente são famílias grandes. E então, ao lado da construção da Transamazônica, quando começaram as grandes firmas Mendes Júnior e Queiroz Albão a trabalhar aqui, começaram também a construir os quartéis. 51 bis, 52 bis, 53 bis, tudo Altamira, Itaituba, Marabá, e exatamente. E as famílias, geralmente famílias nordestinas grandes, naturalmente ofereceram então mais ou menos os homens para tornarem-se soldados. Claro, não chamaram das mulheres naquele tempo, hoje já tem mulher também na polícia, e faz às vezes melhor que os homens. Bem, isso foi o início, porque a calcanhar de Aquiles na defesa, mas contra quem? Lá naquele tempo havia uma coisa lá dos States, né, dos Estados Unidos, que certos livros escolares, livros de geografia, a Amazônia era alguma coisa em branco. Mas a terra de ninguém. Terra de ninguém. Alguém pesquisou isso, mas não me lembro do nome, e disse por invenção. Não tinha nenhum livro dos Estados Unidos onde o Brasil tem a Amazônia uma mancha branca. E o resto do Brasil era só depois do Rio para baixo, ou da Bahia para baixo. De jeito nenhum. Isso deveria ter muitas mentiras nesse sentido. Mas tem uma certa insegurança, um medo que alguém pudesse tomar a Amazônia. E esse medo, até hoje, em certos ambientes, continua. Eu acho um absurdo, porque nos tempos de hoje, a soberania brasileira é inatingível. Isso não vai acontecer, não vai ter força neste mundo que queira simplesmente se apoderar e invadir a Amazônia como certos homens e mulheres estão pensando. Bem, o dia 9 de outubro de 70,
Então é um dia que marca especialmente a trajetória, um dia histórico de Altamira, porque lá veio pela primeira vez o presidente da República e o progresso vai chegar. E a Folha de São Paulo descreveu a visita presidencial bombasticamente. O general Médici presidiu ontem no município de Altamira, no estado do Pará, a solenidade de implantação em plena selva do marco inicial da construção da grande rodovia transamazônica que cortará toda a Amazônia no sentido leste-oeste, numa extensão de mais de 3.000 quilômetros e interligará esta região com o Nordeste. O presidente, emocionado, assistiu à derrubada de uma árvore de 50 metros de altura no traçado da futura rodovia e descerrou a placa comemorativa incrustada no tronco de uma grande castanheira de cerca de 2 metros de diâmetro. Vocês já viram uma castanheira de 2 metros de diâmetro? Bom, em todo caso, que tem 50 metros de altura, sim, mas esbelta a castanheira, mas os turistas não entendem muito bem dessas árvores da Amazônia. Pois é, a placa diz o seguinte: destas margens do Xingu, em plena selva amazônica, o presidente da República dá início à construção da Transamazônica numa arrancada histórica para a conquista deste gigantesco mundo verde. Pois estive lá, não estou falando isso não porque li alguma coisa, mas eu presenciei. A pior coisa foi a derrubada. Isso eu nunca entendi. O que quer dizer conquistar? A palavra conquistar não sei. A palavra conquistar é derrubar, abalar, abater, degolar, conquistar. E eu nunca entendi em minha vida como o presidente com sua comitiva no palanque lá atrás da Mata Virgem, na hora do tombo, começaram a aplaudir entusiasticamente. Hoje veio o ex-diretor do Projeto Rondon, veio me visitar. E ele me contou, uma vez derrubaram aí, não sei o que, não sei para quê, e mas ficou uma árvore, ficou em pé, também deve ter uns 30 a 50 metros. E ele olhou lá para cima, ele era professor universitário lá em Uberlândia, Uberaba, Viçosa, e ele disse: quantos anos tem essa árvore? Pode ter 300, 400, 500 anos. E naquele tempo, machado, derrubado. Não se perguntou mais nada. Não se perguntou mais nada. Derrubar é sempre o ato de certo assassinato. Os povos indígenas entendem assim. Mas a gente acha que é natural, tem que fazer isso. Até era lado positivo dos militares naquele tempo, os colonos que chegassem de tudo quanto é parte do Brasil, primeiro bases do Nordeste, só podiam derrubar do módulo rural de 100 hectares, 20. Quer dizer, 80 hectares teriam que ser a propriedade dele, teria que ficar intactas. Quer dizer, poderia usar para os frutas
A gente tem que imaginar uma vez o que é uma queimada. Queimada mesmo pequena, de 10 tarefas. O que é isso? Quem morre aí? Morre a flora e a fauna. Imagine os bichos que moram lá, os animais, onde vai? Não tem onde fugir, se tu está no meio no centro dessa área, é morte segura. E depois se derrubou, não se perguntou se a árvore preciosa é madeira de lei, não se perguntou, tudo por terra. E pior ainda, essa terra que sobrou depois, cinza e galhos e tudo carbonizado, que chamava benfeitoria. Aí que nunca entendi a história. Benfeitoria é o quê? O que faz bem, né? Benfeitoria. Mas será que fez bem? E a situação foi tão delicada que ninguém controlou, né? Pode derrubar, derruba. Né? Cadê aquela obrigação de deixar 80% em pé? Onde vocês veem isso ainda ao longo da Transamazônica? Onde é que tem? Tinha uma reserva florestal do quilômetro 120 até o quilômetro 140, dos dois lados. Também, no lado direito, agora no sentido a Itatuba, Santarém, no lado direito, não sobrou nada. No lado esquerdo, se procurou uma madeira de lei, também não acha mais. E tem lá aí dos povos indígenas. Mas é bom a gente lembrar. E eu vou ainda mais adiante. Não vou falar apenas das árvores e dos bichos do mato, etc. Mas vou falar também das pessoas que vieram, das famílias. Eu me lembro muito bem das primeiras famílias que chegaram aqui. Bom, a ideia, mais uma vez, foi, não esqueça, a ideia é também trazer nordestinos para cá. Mas só 15% dos nordestinos ficaram, porque as condições para sobreviver eram muito difíceis. E depois a gente às vezes confunde norte e nordeste. Uma vez estive em Santa Catarina e me perguntaram de onde eu sou de Altamira. Onde é que fica? No Pará. Isso é, no Pará. Nós também temos uma tia que está no Recife. E mandei uma carta não, um cartão postal para a senhora, naquele tempo, Dona Lili, a senhora, a primeira dama de Altamira, naquele tempo, mandei uma carta, um cartão. E eu escrevi aí Geraldina Borges Soares. Naquele tempo não tinha século, né? Então eu só escrevi Altamira, todo mundo conhecia. Altamira, Pará. Então uma moça no correio disse: o senhor tem que dizer para onde? Mas Pará. Mas o senhor só escrevi Altamira para. Não disse: não, tem um acento no ar. Ela pensava que tivesse que explicar um pouco melhor, então disse Pará. Mocinha, ele disse: é o segundo maior estado do Brasil. Aquela estrelinha que tem na bandeira, na bandeira, aquela estrelinha é o Pará. Eu fico pensando, tem o mesmo dinheiro aí? Tem, aquele tempo era cruzeiro. É o mesmo dinheiro? Tem. Nós somos brasileiros. O senhor também é brasileiro, nasci na Áustria, mas me naturalizei brasileiro. Já faz tempo. Então era essa ideia. E depois
digamos, o Nordeste, não se confunde com o Norte. A cultura nordestina e também a região Norte é diferente. A gente já vê a diferença entre paraense e maranhense. Eu vejo isso em casa. O meu sucessor é maranhense. A gente nota a diferença. Né? Nada contra os maranhenses. Mas a gente tem que aceitar que a gente não pode colocar Brasil é uma coisa só, desde o Chuí até o Oiapoque. Não é. O Brasil é uma multicultura, multifacetada. Né? Não apenas na pele das pessoas, que tem todas as matizes, mas também na cultura própria desse povo. Então, simplesmente trazê-los do Argentina para cá, para a mata, para dentro da mata, foi terrível. Foi terrível, para caramba. Pium, sabe o que é pium? Não sabe mais? Pium. O pessoal até disse, aqui não tem pium, aqui tem pi muito. Eu ganhei uma vez uma bofetada bem aplicada de uma senhora. Eu nunca me esqueço. A única bofetada que ganhei em minha vida, que eu agradeci penhoradamente. Eu estava conversando assim, e de repente ela olhou assim para a minha bochecha, olhou, e de repente, pei! Obrigado, foi pior. O pior é tão lascado, esse bichinho. Eu sempre digo que Deus deu um cochilo na criação do mundo e o peru já saiu do inferno. O que esse povo sofreu no início, gente, não dá para imaginar. Aqui no 27, me lembro, rezei missa, uma freira que foi de saia. Eu disse, veste calça comprida, menina, que é isso? Não permitia, a vaidade não permitia. Meu Deus, será que ela deu catequese? E o pior é sem vergonha também, não é? Ele entra naqueles lugares onde não deveria, não é? Especialmente quando a saia está aí, ele sobe. E a mulher não sabia mais o que fazer, não te disse que devia vestir calça, criatura, que isso? Mas o povo que tinha que trabalhar na roça, entende? Me lembro o pessoal com manga e camisa até aqui, as calças compridas dentro das meias, e mesmo assim um veio se confessar comigo e disse, padre, eu fiquei desesperado, eu xinguei, desculpe a expressão, xinguei o diabo. Eu disse, que pecado é esse? Disse, por que você fez isso? Ele disse, não, que um me atrapalhou tanto, isso não é pecado, não. É uma reação bem natural da pessoa humana. Mas é só para contar como que foi. E esse povo estava aí, indo no fusco ainda da mata, de repente senti um cheiro horrível da onça. Espera aí, quem não viu não coma a onça, fica tremendo. Eu não queria brigar com uma onça, especialmente quando ela já com o rabinho dela já fazendo assim, então já sabe. Corra, rapaz, porque senão a onça é mais forte. Então, desse jeito, mas com outras histórias, abriram esses travessões, né, por canto. E a agrovila estava geralmente bem à beira-faixa. Então, às vezes, o lote que recebera, depois de ficar não sei quantos meses no Arraial João Pezílio, perto do quilômetro 23, esse lote que receberam
Então ficava 10, 15, 20 quilômetros. Agora tu vai todo dia 20 quilômetros andando para lá e para cá, 40, é absurdo. Então o pessoal fez uma chocana aí dentro da posse que ele recebeu. E quando caiu, eu vou só contar 2 casos. E quando me contaram mesmo, eu tive que me segurar para não chorar. Um homem, pai de família, trouxe a criança, uma menina, talvez 3 ou 4 anos, a pé, trouxe do fundo do travessão para ver a faixa. A menina ardendo em febre. E não tinha onde apelar. Ele queria para Altamira. E ele chegou na beira-faixa e os carros oficiais envolveram numa nuvem de poeira. Quando finalmente o carro parou, a criança morreu nos braços do pai. O pai desabou num choro e rasgaram o coração. Isso é só um caso. Que não deve esquecer. A juventude, não quero falar mal da juventude, não sou disso. Mas às vezes, quando eu vi os jovens da Transamazônica, às vezes não compreendem, não acreditam na história que os pioneiros passaram aqui. Graças a Deus mudou. Mas o que eles passaram, não tem muita coisa escrita, não. Eu vi, por esses olhos que é aterrado comigo, eu vi 2 homens trazendo uma mulher doente à rede, um pau duríssimo no ombro. A pessoa, não sei quantos quilômetros lá dentro, quando chegaram na beira-faixa, os ombros deles estavam esfolados. E era desse jeito. Apelar para quem? Eu estou contando isso, não dizer para dizer, olha, tudo que temos hoje é progresso sim. Talvez não a pecuária, mas sim, eu creio mais no cacau, porque o cacau é nativo. Tá? A Transamazônica passou a 3 quilômetros do Saara, do Penetecal, da Transamazônica. E essa história do povo arara também ficar muito atingido. A gente não deve esquecer. Eu me lembro quantos foram mortos. Eu conheci um homem da FUNAI que ele andava armada, mas ele disse, olha, a minha arma não é para inimigos. Marechal Rondon também falou isso. Antes de morrer, do que matar. Naquele tempo, quando apareceu, fogo nele. Porque índio ainda é considerado bicho do mato. Matar índio não traz cadeia, se falava. Matar índio não traz cadeia. Esse povo sofreu. E finalmente, quando procuraram fazer contato, muitos pelo contato morreram de tuberculose, de malária e outras doenças tropicais, porque não tinha anticorpos para isso. E muitos. Mas finalmente, quando pensaram, pelo menos, que agora eles foram apaziguados, civilizados ou qualquer coisa do gênero, então trouxeram, isso eu me lembro também, trouxeram um velho indígena, arara, uma mulher e uma criança numa carroça e colocaram aqui na rua da frente. Hoje não se fala mais rua da frente, mas se fala
a Orla do Cais, nunca mais se lembra, né? Orla do Cais, né? Rua da Frente, para mim sempre foi Rua da Frente, pois era nome sempre João Pessoa, mas também não sei porque João Pessoa era um presidente, o que ele fez na Altamira? Depois que ele ia colocar a Avenida Médici, também não pegou e finalmente ficou João Pessoa. Tá bom, deixa para lá. As nossas ruas aqui, sabe? A maioria são denominados por nomes, porque não era paraense. O Coronel Gaioso, um piauiense. Nada contra o Piauí. Se alguém está aqui do Piauí, nada contra eles. Mas ele veio aqui, hoje iríamos dizer como grileiro. Se apoderou de terras. E naquele tempo tinha apenas uma picada de Vitória para cá, e ele, com trabalho escravo, completou a estrada para Vitória. E depois ele tinha um palacete, também aqui em cima, e olhou para a enseada do Xingu. Lá embaixo tinha uma roça. Essa roça era dele também com trabalho escravo. Aqui, Altamira. Altamira não tinha esse nome. Altamira se chamava Tauaquara, e era dos índios Jorunga. E o Gaioso diz que ele era culto, estudado, gostava de viajar lá pelas Europas, foi lá para a Espanha, e na Espanha então ele descobriu também pinturas rupestres em algum canto que chamaram de Altamira. E ele então certamente na certa saudade, olhando lá para o Xingu, Altamira, virar no alto. Então se diz que o Gaioso é o fundador de Altamira. Coisa nenhuma. Altamira já existia muitos séculos antes. Nós temos notícia de 1630 e pouco já existia Altamira. E depois, Vitória também foi o. Quem foi? Cavalcante, tanto faz. Também um que chegou lá e disse que agora é Vitória. Vitória não teria uma piada, não seria piada, mas macabra a piada. Né? Ele se danou, dizem que foi o padre, mas também não tem uma história, não vi nada disso. Mas ele teria ficado muito danado com os altamirenses já naquele tempo. Ele teria ficado aqui no forte, olhou lá para baixo e disse: Altamira não, Altamizéria. Ele estava em pé no forte, na colina, forte desgraça, ele proverou para o mundo da vitória, vitória nunca terás. Desse jeito, foi amaldiçoado, se alguém não acredita nisso, matou de casa. Pois é. E aí começou a transamazônica. O pessoal chamava de naquele tempo, transamargura, porque o povo sofreu com isso. Eu quero contar isso para vocês, não porque eu li no canto, eu vi. Eu participei disso. Eu vi a situação. Trouxeram um pouco o pessoal de fora, trouxeram primeiro por água, porque não existia transamazônica. Então lá tinha um homem que conheci, vocês ainda é vivo, morava depois no Brasil Novo. Eles chegaram, colocaram todo mundo num navio, e esse navio pegou fogo no estreito de Breves, abaixo do Urupá. E morreu não sei quanta gente, poucos se salvaram. Ele chegou com mulher e 5 filhos, ficou solteiro. Depois começaram
a trazer o povo no avião da Washington, naquele aeroporto, onde o aeroporto de Pissarra, e terminou no cemitério, lá da Brigadeiro, a Avenida Brigadeiro, hoje lá era o aeroporto. Então eu me lembro que chegamos, já era a segunda colonização, mulheres do sul, e branquinhas, ousadas, e diziam, Nossa Senhora, que esse povo vai sofrer. A vencer. Isso que é a grande felicidade. Que esse povo daqueles filhos e netos daquele povo, hoje tão bem, quase todos, que ocuparam as terras e fizeram as terras produzir, especialmente pelo cacau, muito mais do que pelo gado, da pecuária. A situação daquele tempo, eu não queria nos repetir para ninguém. Mas você já estava aqui naquele tempo? Não. Quem estava aqui, alguém pode levantar o dedo para saber se tem alguém aqui naquele tempo que usava CT? Já? Era menino? Meu pai já. Meu pai já estava aqui. Seu pai estava aqui? Mas eu vi o pai. Ele conta história. 73. Como? 73. 73. Ele exatamente conta a história. E vai dizer foi isso mesmo. O bispo nos está inventando. Né? Bem, claramente o que nós fizemos. Isso também eu tenho que colocar. O que nós fizemos. O povo veio primeiro do Nordeste, que não se conhecia. Aqui tem um vizinho, não sei de onde é. E o outro vizinho parece que é pernambucano, nunca vi em minha vida. Outro vizinho é do Ceará, nunca vi em minha vida. O que vocês acham? Como que é a situação do povo? A primeira coisa, mas o paraense mesmo, ele é, no início, desconfiado. É ou não é? Vocês podem olhar por baixo Xingu, tem aqui uma porta, sobre o salão, mas no baixo Xingu, o povo até hoje, quando aqui é a porta, o povo fica aqui, só olha e espia, não olha, espia. Estou falando mal dos gaúchos, não, mas o gaúcho é assim. É ou não é? Então, o que fizemos? A gente às vezes pergunta qual é a igreja que a igreja faz. A primeira coisa foi, sabe o que foi? Esse povo se entenda. E também são gente, mesmo que seja de outro estado. Olha, eu quantas vezes perguntei, vamos ver, aqui agora no penso, acho que eu me enxergo da coisa da hidrelétrica, Belmonte, tinha lá uma vila. Olha, tinha todo o Brasil ali dentro da igreja. Eu perguntei ao forestado, levanta a mão, Maranhão, Piauí, Ceará, vai indo. Fiz toda a volta no Brasil e sempre que alguém me levantou. Paraense era pouca gente, mas era assim. Então, no início, o pessoal não confia logo. Então, uma das grandes missões que a gente cumpriu, fazer com esse povo se entenda. E não pergunte primeiro de que estado tu és,
mas que tu também é gente que tem família. E as famílias se entendem. E assim que esse trabalho mais social entre é tão importante. E a segunda coisa, a gente falava de uma igreja samaritana. O que é isso? Vocês talvez conhecem essa história do homem de Jesus contou. O homem desceu de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos ladrões. Eles o descontraram e deixaram sempre morto. Passou o sacerdote, e o tio que era bispo aqui, eu sempre disse, o sacerdote do Antigo Testamento, para não ser confundido. Mas viu e se mandou. Passou o levita, viu e se mandou. Viu o samaritano e ele então colocou vinho e óleo nas suas chagas e salvou o rapaz. Então a dimensão samaritana é mútua ajuda. Mas se você está melhor, tu tens uma obrigação de coração de ajudar esse teu colega aqui do lado. Se você tem condição para alguma coisa, você sabe alguma coisa, você tem que abrir o olho também para a necessidade do próximo. Não pode dizer para mim ele não é nada. Não pode dizer para mim ele não é nada. Nós somos cristãos, somos irmãos uns dos outros. Então a mútua ajuda é o princípio que nós achávamos que fosse tão necessário inculcar mesmo no coração do povo. Mútua ajuda a abrir o olho para ver a situação do outro. E não pensar simplesmente para mim ele não é nada, nem parente, grademente de coisa nenhuma. Não tem essa expressão. Então religião nesse sentido é isso. Mas não para nisso. Também tem uma terceira observação. A gente chama de profética. Quer dizer, o povo tem que se mexer. Quando uma vez é uma comunidade, a gente chamava daquele tempo comunidade eclesial de base. Quando tem uma comunidade, essa comunidade se mexe. Nós precisamos de uma escola, nós precisamos de um transporte, nós precisamos de segurança, nós precisamos ter acesso a condições, e isso não faz um sol. Uma andorinha não faz verão, mas quando uma comunidade toda se mexe, gente, aí você não. Eu me lembro muito bem, participei de demonstrações e de manifestações e de passeatas desse povo que atrás da Amazônia. E conseguiram, não pararam. Correram risco de ser subversivos, mas isso vai ser subversivo, nós queremos defender o que é nosso. E quem deve construir escolas não é o seu João aqui do lado, ou a Dona Maria do outro lado. É o governo que tem essa obrigação. E nós temos uma Constituição, especialmente depois da ditadura de 88 para cá. Nós temos uma Constituição que prevê isso. Todo brasileiro tem direito, brasileira e brasileiro tem direito a ter educação, a ter acesso à sala de aula, a ter acesso. Outro caso, o cara ela estava no fundo do travessão com uma dor de dente que não aguentava mais, para a esquerda, remédios caseiros não deram mais efeito. O que tu vai fazer? Tu quase fica doido para arrancar aquele dente, porque o dentista está a 150 quilômetros e não tem transporte. Então a gente sente como é que esse povo depois tem que se virar. Hoje temos a cidade até bastante Penso em Uruará, Brasil Novo mesmo, até Agrovida uma outra, que vai hoje para 18 aqui, Agrovida Leonardo da Vista.
mesmo que pertence à Vitória, os vitorianos, todos eles. Esta vida, mas não foi de ontem para hoje, mas o povo também queria, o povo isso a gente chama de dimensão profética. E uma terceira dimensão, ou quarta dimensão, já a dimensão familiar. A gente tem que aprender, como aqui na sala de aula, no fundo, nós viramos uma família. Isso que a gente tem saudade daquele tempo, quando você pertencia àquela escola. Porque você não estava lá simplesmente para adquirir conhecimentos, mas também a convivência. Eu fui professor 15 anos. Eu me lembro até hoje, para mim foi um tempo maravilhoso que nunca me esqueço. A gente estava com a juventude, e a juventude se entendia, eram de diversas famílias, mas formaram uma família. Cantaram juntos, fizeram festa juntos. Meu Deus, quantas festas eu participei, e dou graças a Deus. E a turma estava feliz. Isso faz parte da vida. Isso faz parte. As festas não têm direito. Não precisamos sempre pensar que eu sempre confere que isso tem uma cara de 120, sabe como é? Uma cara de 120, um relógio. E tem a cara de 10 e 10, assim. E a cara de 120. Não, afinal de contas, família, escola é família, o Estado é uma família. Claro que temos divergências, mas se você brigou com seu irmão, ele nunca deixa de ser seu irmão. Você pode até ir para o pau com ele, mas ele não deixa de ser. Faz de conta que não é meu irmão, pode fazer o que quiser, porque o mesmo pai é a mesma mãe. Não é? Vai fazer o quê? Eu não posso negar. Faz de conta que não seja meu irmão. Claro que é. Faz de conta que não seja meu colega. Claro que ele está na mesma sala de aula, menino. O que é isso? E a última também faz parte da nossa vida. A gente chama a dimensão meditativa, a dimensão, eu chamo também como você dizia, religiosa, apenas não é meditativa, quer dizer, não pensar. Quem tem fome, ou sede, pensa primeiro em papo. Quem tem sede quer tomar alguma coisa. Mas quem tem café da manhã, almoço e janta, também vai pensar mais adiante, não apenas como abastecer o organismo, vai pensar qual é o sentido da vida. Por que eu estou aqui? Por que estou estudando? Porque estou querendo me formar, porque escolhi essa matéria, essa disciplina. Qual a minha vida? De onde venho, para onde vou? Eu não passo, será que eu não passo isso pela cabeça? Quando a gente perde alguém querido, a família, então a gente fica pensando, será que isso eu fico? Eu fico pensando, isso a gente chama a dimensão meditativa contemplativa. De acordo com a religiosidade de cada um, cada religião procura dar uma resposta. E tu não faz distinção agora, você é isso, você é aquilo. Tem isso. Mas no fundo, procuramos todas, procuramos ter resposta para as últimas questões e perguntas que nós nos fazemos. Então, para repetir, a função daquele tempo
era nossa de permanar esse povo. E não era fácil. Não sei quem ele é. Sabe lá de onde veio. E para cortar essa desconfiança, gente, isso custava tempo. Eu vi ontem um homem que há 20 anos aqui no Uruguai, isso não tinha visto. Eu reconheci logo na hora Antônio Duro. Eu perguntei para ele, por que chama de Antônio Duro? Não é tão duro assim, não. Ele disse, não, meu avô se chamava Duro Teu. Então é Antônio do Duro, Duro Teu. Mas eu me lembro, eu conheço já 40 anos, meu Deus da Transamazônica, no Sul. E como que ele começou, você fica vendo isso, porque o filho dele é médico. Porque tem chance para todo mundo. Precisamos ter direito. Mas ele se virava com a mulher dele e com a família. Tá, gente? Isso que eu queria falar para vocês. Você, professora Flávia, Veras, tem mais uma. A gente pode abrir uma pergunta, né? A Sirene já está Eu também me assustei muito quando eu vi essa sirene. Eles me chamaram para apresentar. Na hora que eu comecei a falar, tocou essa sirene. Nessa hora foi o pânico. A gente então vamos uma salva de palmas, né? E eu acho que agora, eu não sei se eles têm alguma pergunta, se eles gostariam de fazer algum comentário, a gente pode fazer isso de forma bem breve, porque tem um lanchinho esperando vocês ali fora. Tem mais uma aula? Não, vai ser só o senhor, que hoje eles têm que ter muita coisa para pensar, né? Mas eu tenho outro microfone aqui. Aqui, uma Temos uma escrita. Se apresenta, tá? Oi, boa noite. Meu nome é Mayra Lunara, eu sou altameirense. Eu faço parte do coletivo de mulheres do Xingu, que é um coletivo que começou também na abertura da Transamazônica. Naquela época, as pautas que elas tinham para quando elas estavam aí reivindicando era creche e acho que emprego para elas, né? Tinha algumas pautas dentro do movimento feminista que caminhavam junto com a igreja. Antônia Mello, Mônica, né? As pioneiras aí do coletivo. Eu sei que naquela época ainda era difícil abordar alguns temas, né? No entanto que quando iniciou o coletivo de mulheres, antes se chamava Movimento de Mulheres da Transamazônica e Xingu. Aí logo depois foram abrindo mais movimentos, inclusive algumas foram se institucionalizando, como o coletivo Maravaia. Eu queria que você falasse um pouco como foi nessa caminhada do coletivo de mulheres do Xingu, como você falou que as mulheres foram pioneiras e percursoras da sua própria história. Eu queria que você falasse um pouquinho aí do movimento de mulheres junto com a igreja, né, na abertura da Transamazônica. Obrigada. Mais algum escrito que a gente pode fazer em bloco de 3? Boa noite. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer a todos os servidores, né, a professora coordenadora do curso, a Dom Erwin, pela presença do senhor aqui hoje. Eu não sou de Altamira, né? Estou morando aqui há pouco mais de um ano, mas tenho família, né, que veio para cá, para Altamira, do Sergipe, né, nordestinos, que veio na primeira leva dos anos 70, né, em busca de terras, né, de trabalhar, né, todo mundo já era agricultor, né, não era nenhum, já vou utilizar essa palavra porque realmente é a palavra latifundiário, né, um grande dono de terra, né, e eu estou aqui há pouco mais de um ano e eu vi todo o relato do senhor, a história que o senhor contou, né, de todas as coisas que o senhor viu, né, e viveu aqui, e é muito engraçado, porque para você ver, assim, não é engraçado, mas é curioso como, passado tanto tempo, né, 60 anos do senhor já aqui, as coisas, assim, realmente
no entorno de Altamira, a realidade já é outra, né? Mas quando a gente vai se afastando, né? Por exemplo, não sei se alguém aqui já conheceu o outro lado do Rio, a Suini, né? Inclusive eu passei um ano trabalhando lá, né? Vinha pra cá, mas assim, ajudava meu pai lá na roça dele lá, né? E é muito curioso, porque todos os relatos que o senhor trouxe pra gente ainda é uma realidade, sabe? E trazendo aqui, né, para a nossa conversa, eu gostaria de saber, assim, do senhor, como o senhor vê, né, o futuro, né, dos guias, né, a gente não tem bola de cristal, mas como o senhor vê o futuro, assim, dessa região de Altamira, mas assim, da região amazônica, né, perante o mundo e perante todas as situações, né, que a gente está vivendo no nosso país, né, e eu estou nervoso, me desculpa, né, mas assim, a gente realmente está vivendo um momento extremamente sério, né, para o país, para o mundo, e acho que assim, a gente não tem dimensão disso, sabe? Muito obrigado. Eu acho que essas duas perguntas para responder. Primeiro, claro que eu estive no início também apoiando Antônio Melo, minha comadre, e toda essa movimentação em torno dos direitos humanos, dos direitos da mulher, especialmente naquela época horrível que a Altamira passou de 89 a 94, que era a questão das crianças, meninos emasculados. Se as mulheres não tivessem assumido essa causa junto com o sábio, isso teria ficado, até ficou em anos brancos. Mas eu, quando falo lá fora sobre o trabalho das mulheres, eu posso dizer que em Altamira a experiência das mulheres foi muito mais, entendo a palavra, radical do que dos homens. Porque os homens, a diferença é essa: o homem, de modo geral, pensa no desenvolvimento, abre aspas, no progresso. Então, progresso muitas vezes se torna sinônimo de quebrar. E por isso, quando se falava de Belo Monte, a gente já disse de novo, escutei pela segunda vez, como eu escutei antes da Transamazônica, vai chover dinheiro. Eu corri até risco, talvez uns e outros sabem. Eu fiquei durante quase 14 anos, 16 anos, com polícia, com produção policial. Porque me ameaçaram, porque eu vi algumas coisas que achei que não sejam favoráveis ao povo aqui. Então disseram, os homens disseram, não, vai ter um progresso, o desenvolvimento já chegou, vamos ter que fazer sacrifícios. Me lembro uma entrevista na televisão junto com a Melo. Eu estava sentado do meu lado e dos outros lados ficavam os outros acusando, dizendo que nós estamos contra o progresso. Olha, esse povo que naquele tempo me disse que eu sou contra o progresso, hoje me bate no ombro, dizendo, o senhor tinha razão, não adianta mais, muita coisa foi errada, especialmente quando se trata do pequeno, e em forma das mulheres e do futuro. A mulher vê mais os números que são a prole, o homem vê mais intuitivamente, mas o futuro da família. Eu não estou dizendo que a mulher não vê isso, mas a mulher tem um relacionamento, uma relação muito mais uterina, entende a palavra? Porque essa criança, ela carregou durante 9 meses, debaixo do coração, e amamentou.
aproximadamente até 3 anos, quase. Mas então o relacionamento com a prole é psicologicamente muito mais profunda a mulher, sem desfazer o amor paterno dos dois, sabe? Não vai pensar que estou desfazendo os homens. Mas a gente tem que ver essa distinção. Então, aqui, no protagonismo das mulheres, se viu isso. Olharam para essas crianças, para essas mulheres que perderam crianças. Foram em torno de 20 casos horrorosos que ele teve. E, então, esse colocou o movimento das mulheres no campo da cidade. Aqui não é muita mulher que depois. Hoje parece que as igrejas também, as igrejas no plural, parece que não estão mais muito para esse lado. Eu vi uma diferença no meu tempo, a gente, quando era individual, muitas provas, passeatas e esse tipo de coisa, demonstrações. Eu vi assim, uma vez tínhamos 5.000 pessoas na rua para exigir alguma coisa. Fomos até o juiz me recebeu. E nessas coisas, onde não pode nem imaginar. Não tem mais. Aqui, acolá, alguém que fala, mas aquela força e muitas lideranças das mulheres. Agora o futuro, meu irmão. O futuro, tá, eu não sou profeta no sentido de adivinhar o futuro. Mas o que eu acho, especialmente a partir da universidade, do instituto daqui, ou qualquer outro instituto, é não apenas transmitir conhecimentos, mas inculcar na juventude, nos jovens e menos jovens, esse espírito de unidos, e não sempre ver primeiras diferenças. Isso é muito perigoso. Ela é diferente de mim, você fala o nome dela. Então eu não pergunto, eu estou te vendo, é uma senhora. Por intuito, não vou dizer instinto, mas um ímpeto natural, a gente não odeia, mas gosta primeiro. E gostar não é a palavra correta, porque gostar é você chupar uma laranja e jogar algum bagaço fora. Eu gostei da laranja, mas uma pessoa não estou gostando, eu estou amando. Esse amor não é amor apenas romântico, é o amor, não é amor romântico como hoje ritual, assim. Também tem outra coisa, nós nos distanciamos muito hoje. Isso é um grande perigo. Antigamente na praça, os namorados, como que ficavam? O namorado estava aqui tem a beramada dele, beijinho para cá, beijinho para lá, fala, isso, aquilo, outro. Hoje eu vejo uma mulher linda e um rapaz muito simpático, um do lado do outro com o celular. Não tem mais o que dizer. Nem dizer que tu é mais linda do mundo, casado. Não tem mais isso no celular. Ou vai mandar o recado para o celular, eu te amo. Então, se for isso. Mas é perigoso, gente. Então nós estamos criando hoje um mundo de individualistas, cada um está com o seu celular. E se você fala alguma coisa, ao outro lado. E o celular, especialmente, eu tenho medo também das crianças. Porque o celular é muito importante. Eu posso me chamar, eu posso dizer, olha, graças a Deus temos o celular. Agora tem também mensagem do celular que não são para crianças. E às vezes nas escolas, vocês sabem disso, acontecem coisas que os pais não devem saber, ou não podem saber. É perigoso. Eu estou dizendo, comunhão é uma palavra, comunhão. Comunhão não é comungar só na hora da missa. Comunhão é sentir-se bem. E quando tem algum problema, abre o véu. Vamos falar. Não olhou para o Paulo. Eu vou encher a cara e depois eu vou um
rapaz louco matou a sua namorada. Começaram a brigar, pegou a faca e cortou um buraco. Aí da bela cruz. Essas coisas aí, com a violência, imitar e fazer de tudo que podemos para criar no povo e no coração do nosso povo essa outra palavra, fraternidade ou sororidade, para viver sororidade e fraternidade, que nós pertencemos a um país, nós pertencemos a uma comunidade, nós pertencemos, esse sentido de pertença. Eu não sou um estranho, eu pertenço. Essa é minha confreira, nós somos a mesma. Por aí vai. Eu sempre dei essa perspectiva. Violência não. Cultural. Hein? Questão cultural. Sim. Educação deles. Sim. Leva bem. Eu acho que talvez a gente possa abrir só mais um quadro e depois parar também pelo avançado da hora. Se ninguém toca. Oi? Então acho que a gente vai ter que abrir dois quadros. Eu vou dar licença de coordenadora e não vou deixar de lhe pedir para contar um fato que eu acho que é o mais lindo da minha carreira como professora, como historiadora. Quando a gente estava fazendo aquela entrevista há um tempo atrás, o senhor contou sobre o Canavial Abraham. E eu estou falando uma coisa que me tocou bastante, que foi sobre a sua segunda ordenação, né? Quando o senhor foi ordenado pelo povo. A segunda é mais importante, a ordenação. E a gente, no curso de História, eu acho que a gente tem muitas fontes e em algum momento a gente vai estudar mais esse evento, mas eu pedi para o senhor falar brevemente sobre esse evento, só para a gente instigar neles a curiosidade e a memória. E aí a gente tem aqui 3 pessoas querendo falar. Aí eu vou passar primeiro para o diretor, para o nosso jornalista, né? Bom, é muito bom eu ouvir, né? A sua forma de pensar, a sua forma de falar, faz a gente refletir e pensar em algumas coisas. O senhor contou um pouco da história aqui de Altamira, da Transamazônica, e remete ao meu finado avô, né? que veio juntamente com a família do meu pai. Na época eles eram meu avô e mais 12 irmãos. E meu avô contava muita história lá da abertura da Transamazônica, né? E meu avô sempre foi apaixonado pela agricultura, era plantador de café. Ele saiu fugindo da seca do Ceará, foi para o Paraná. E aí do Paraná encontrou frio e fugiu da geada e veio desbravar para cá à procura de terra e se apaixonou pela terra da Transamazônica, né? Quando ele viu a terra da Transamazônica, isso é uma terra fértil, bonita. E aí ele trouxe toda a família. A família da minha mãe veio assim também, com meu avô paterno. Infelizmente, meu avô estava limpando o local de fazer a casa, né? Isso lá no município de Medicilândia, no quilômetro 115. E um trator empurrando uma tora, uma árvore de castanha, imprensou ele no topo. E por não ter muito recurso, ele trouxeram para Altamira e ele veio a falecer. Isso logo na chegada dele. E ele deixa toda a família, 7 mulheres, entre elas minha mãe, e 3 homens. E foram tempos muito difíceis, minha mãe conta, e mesmo assim elas superaram, todas elas estão estabelecidas aqui na nossa área, né? Depois todo mundo tem família, mas foram momentos muito difíceis. Minha mãe conta a história que logo no início elas dormiam em cama de vara, né? Forravam, faziam um tablado de vara e jogavam rede, lençol em cima para poder dormir. E eu tenho certeza que é só mais uma história de várias do povo que veio para cá, para essa região.
Mas eu queria assim, que o senhor falasse brevemente qual foi o momento mais difícil que o senhor encontrou aqui, que o senhor presenciou, e se em algum momento você pensou em sair também e abandonar a região. Né? E aí eu finalizo agradecendo novamente a sua contribuição de levar uma palavra de conforto para esse povo que esteve aqui, né, durante esse tempo, que ainda está aqui. E, para além disso, também por brigar por uma vida digna, né, por trazer essa dignidade para um ser humano de Deus básico. Né? Então, assim, muito nesse sentido, realmente de agradecer a sua contribuição aqui para a nossa região da Transamazônica, Altamira e Xingu. Obrigado. Bom, essa noite eu quero... Não sei de quem foi a ideia hoje dessa aula inaugural, fazer Dom Hércules, não sei se foi a professora Flávia, a professora Flávia. Quero parabenizar, né, porque o curso de História começando com uma história viva, né, é ímpar isso, né, que são vocês que estão aqui hoje, certo? Dom Hércules, ele está falando que nós somos a mesma confraria, nós pertencemos, Dom Hércules pertence também à Academia Altamirense de Letras, né, é uma associação de escritores da nossa região de Transamazônica e Xingu. Por conta dessa vida dele, ele passou muito tempo tendo que andar com seguranças, ele não pôde mais sair e conviver com a gente nas nossas reuniões, mas ele é uma pessoa muito importante dentro da história de Altamira, e só que ele não contou as partes mais difíceis e importantes que ele vivenciou nessa região aqui. Inclusive, uma delas foi quando ele sofreu uma emboscada, passou dias em coma, em Belém, né, teve que ir para Belém. Tem muita história difícil, só que ele não contou isso para vocês. Né? Eu penso que talvez ele vai falar agora dessa pergunta que o Bruno fez. Né? Então, a história de já dele ter quase morrido mesmo e Deus ter, né? Não é hora de você morrer, tem muita coisa para fazer naquela região. E dizer também que ele, além disso, ele é sobrinho, né, de um bispo também, o primeiro bispo, eu acho, não foi o Dom Eurico? O segundo, né, aqui da região do Xingu. Então, Eurico, quem quiser conhecer a história da região, dessa região aqui, precisa ler Dom Eurico. Né? Sangue nas Pedras, Moinha Quebrada, são literaturas que já não se encontram mais, assim, para vendas mais, vocês podem, talvez, encontrar por aí. Então, ele está perpetuando uma história que já veio anterior para o tio dele, que foi através do tio dele que ele conheceu o Xingu e se apaixonou por aqui. Né? Então, assim, são histórias incríveis, interessantes, histórias muito difíceis, quando ele fala que as pessoas que chegaram aqui na época da Transamazônica, para a colonização foi difícil. Vocês imaginem lá na época da estação da Borracha, lá na época da Segunda Guerra Mundial. Lembre lá do início de quando a Altamira começou com as missões, né? E no momento que os ribeirinhos, os seringueiros viviam no Alto Xingu, com as casas, né? Ele falou aqui, né, do Beruim. Enfim, você subia o rio, quando você encontrava as pessoas, eram todas feridas, todas marcadas. Às vezes até se pensava que a pessoa não era pium demais. Você subia pium no seu corpo. Né? Fora as dificuldades de alimento mesmo. Então, houve muita necessidade nessa região. Então, tipo, quando a gente tem uma Altamira, uma região da Transamazônica em Xingu, que a gente faz aqui hoje, a gente tem qualidade de vida, a gente tem que agradecer todo esse povo que passou antes de nós. Né? Então, é muita história difícil, de superação também. Né? Tem amar e não poder sair também, na dificuldade de não poder sair. Inclusive, na época da Transamazônica, da abertura, tem um livro que eu quero ficar arrependido, por conta disso que muitas famílias vieram e se arrependeram pela situação de vida que elas estavam aqui. Então, tem muita coisa que nós de Altamira, nós que eu sou altamirense, sou daqui, meu avô cearense veio para trabalhar como mateiro, com seringa também,
Mas eu sou daqui, então a gente conhece as histórias bem difíceis. Obrigada, todos. Imagina que Acho que tem mais uma pergunta. Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer a pessoa, o senhor, e agradecer por senhor ter feito parte, né, da colonização, da Transamazônica, do desenvolvimento econômico. Aqui na sua palestra, o senhor falou assim, conquistar. Toda vez que a gente fala em conquistar algo, vem destruição, vem abater, vem morte. Quando teve que eu era adolescente quando começaram a falar de Belo Monte. Eu lembro que a gente, como estudante, na época a gente foi para as ruas dizer não a Belo Monte, porque todas as pessoas diziam que está vindo progresso para a cidade, vai ser muito bom para a cidade, e a gente as pessoas achavam que sim, mas a gente como estudante, com a cabeça assim, aérea, não sabia o que era isso de verdade, que era o progresso. Então, quando chegou Belo Monte, teve o aumento da população de Altamira, né? Veio muita mais gente de fora, com isso também teve o aumento de drogas, tudo que vem com o aumento da população. E novamente a gente vai entrar de novo, já estão de novo, está vindo uma nova empresa aí, que é a Belo Santo. E aí, de novo, o pessoal está visando o progresso, e aí fica a pergunta, assim, o que o senhor acha, na sua opinião? O que vem aí com esse progresso agora? Porque a gente já, quando veio o Belo Monte, veio esse aumento da população, veio droga, veio criminalidade, né? E agora veio novamente Belo Santo. Na sua opinião, o que o senhor acha que vem agora com esse novo, como é que se diz? Empreendimento, com essa nova conquista? Por que essa conquista vai abater dessa vez? é muito difícil responder, porque futurista não sou. Mas eu vou começar primeiro com a sua pergunta errada. Bacal, o nome. Porque no quilômetro 94, para pouco para lá de Pircinando, tem uma ruína, que sobrou de uma fábrica de açúcar. Então, naquele tempo, os colonos estavam praticamente obrigados a plantar cana-de-açúcar. Nada contra, mas monocultura é perigosa. Tem gente que só plantou cana, não tinha arroz, não tinha feijão, não tinha mandioca. E durante 9 meses, os canavieiros que entregaram a sua safra não receberam. A ponta de mulheres até vender a máquina de costura. E passaram literalmente fome. Eu conheci aquele povo que tinha visitado todas as comunidades em fevereiro de 83. Eu conheci a situação, eu fiquei penalizado. E vieram comigo numa Semana Santa e perguntaram: o que o senhor acha? Vamos fechar a estrada? Eu disse: a estrada é federal, é meio complicado. Eu não vou admitir. Estrada federal, mesmo que você seja asfaltada, mas é federal. MR 230. Mas, por outro lado, eu entendi, tem que fazer alguma coisa. Mas a diverti. E de repente, segunda-feira, depois de Pentecostes, uma advogada aqui de Altamira, que já está falecida, me telefonou: olha, fecharam a estrada. Aí eu fiquei preocupado. Eu estava doente, com malária. Eu estava no soro, na rede. Mas parece que, quando eu escutei essa notícia, tudo passou. Eu tirei a agulha do soro, me pulei da rede, e peguei o Orlando, que era motorista, eu mesmo dirigir, mas estava com medo de dirigir sozinho. Então me foi para lá.
E quando eu cheguei lá, de fato, estavam acampados, mulheres, crianças, homens, jovens, 400 pessoas. E de repente disseram, eu soube, a polícia vai chegar. Os dois lados. E mal que falaram, eu só pedi que não passássemos para revide. Aconteceu, porque se a gente passa por revide, com a polícia militar, vão perder. Qualquer maneira, não adianta meter fogo mesmo. Procurar ser mais forte. Tanto é que chegaram e a gente escutou aquela marcha, 70 homens de um lado e 70 ou mais do outro lado. E nós estávamos encurralados. Eu estava lá no meio. E eu pensei e começaram, de repente, a gritar nomes que a gente não deve dizer para o seu semelhante. E de repente um disse, vamos sentar. Eu fiquei primeiro assim, olhando, cruzes, que vai acontecer? Me lembra, não me lembro, ele olhou assim, ele estava sentado no chão. O que o bispo faz agora? Vai sair, vai rezar numa capela, ou vai sentar com o povo? E eu decidi sentar. Só que eu não sabia. Eu estava de chapéu de palha, calça jeans, sentado no chão. Mas lá na frente tinha um doutor, não me lembro mais o nome. E ele desmaiou porque jogaram bombas de gás lacrimogêneo. De fato é terrível. Aquelas bombas grandes esbocaram aí, a gente perde o fôlego, começa a ver não apenas os olhos, mas também a pele. E eles gritaram, vão nos matar. Eu disse, não, ninguém vai matar. Enfiei o meu rosto no chão para evitar que aqueles sinais. E depois, quando a nuvem levantou, eu vi aquele médico caído. Ele foi lá para frente. Aí um policial, ele avançou em cima de mim, pegou na camisa aqui e me jogou no chão, com o nariz enterrando no chão. E me maltratou, de certa maneira, por trás. Depois ele me levantou assim no braço, torceu o braço até aqui em cima e levantou. Aí ele deu um grito, tá? Ele deu um berro. Mas ele disse, esteja preso, posso em prisão, tá bom. Mas o povo estava lá, e eu fui levado lá de um ônibus transbrasiliana e me colocaram lá dentro. E o Chico Gaúcho era presidente da ASFOR, que seria a Associação dos Canaveiros. Prenderam também eu e ele chegou sem camisa e com um policial com um fuzil cutucando aí nas costas. E ele entrou no ônibus e chorou. Disse, a primeira vez que sou preso, eu só tenho ficha no dentista e no médico. Mas agora vou ser fichado. Disse, Chico, nós não assaltamos um banco ou estupramos uma mulher. Nós estamos aqui presos porque defendemos esse povo. Aí o povo começou, passou um tempo, depois mandaram descer, veio o comandante deles, deu ordem. Eu disse para ele, não sei de onde eu tirei essa coragem. Eu chamei ele de covarde, porque não respeitava nem mulheres e crianças. Mulher grávida. Aí ele naturalmente para dizer para um militar que é covarde, ele não gostou muito não. Pediu de novo vossa em prisão. Aí o povo ouviu, e todo pôs aquela palavra
larga ele, ele é nosso bispo, ele é nosso bispo. Isso eu estava dizendo, me parecia uma segunda ordenação, porque de fato eu tinha um relacionamento com esse povo depois incrível. E, bom, eu fui para Pocamanga, meu Deus, até no Vaticano, o Lúcio que telefonou, cuidado, sabe que cuidado, eu só estava lá junto com esse povo, eu não vou fugir. Claro que eu não vou fugir, eu vi um povo dessa situação, me conheci. É muito difícil entender para alguém que está sempre na sacristia, é claro. Mas, agora, nesse momento também que você está junto, desculpa se chama você, mas o editor estava falando, é claro, o pior momento da minha vida, eu sei o que sofri mesmo quando mataram a Dorothy. A Dorothy, mataram uma Anapu. E o enterro, para mim, foi algo. Eu não entendi como que pode não estar de acordo com. Agora matar desse jeito. E vieram muitos políticos, no tempo, até o governador do Acre representava o presidente da República, Lula, naquele tempo, 2005. E o Súplice cantou em inglês Blowing in the Wind, lá com o sarcófago na frente, caixão. Esse povo todo foi embora. E eu só fiquei com os pobres aí. E levamos então o corpo e enterrei. Isso para mim foi muito forte. Porque, claro que me perguntaram, eu conheci assim. Ela era lutadora, era militante, no sentido da defesa do povo. Claro, também tinha os madeireiros, os latifundiários, não gostaram daquilo. Mas eu sempre queria a paz. Mas desse jeito, eu até tinha um negócio com o prefeito da região, não era daqui. O prefeito da região, ele me acusou, que eu estava atrás dessas coisas. Mas vai acontecer alguma coisa, quer dizer, previa a morte dessa irmã. E depois eu disse que isso é mentira. Ele pegou, eu queria falar, dizer, vai acontecer alguma coisa. Só que eu fui para o juiz e eu teria que pagar para ele. Ele pediu R$500 mil em danos morais. Mas a juíza lá em Belém apresentaram, ele tinha falado isso na frente da televisão, da Globo. E eles tinham gravado e mostraram para a juíza, despachou ele. A juíza dizia que tem que pagar os processos judiciais. Mas ele calou. Desmentiu aquilo que ele falou e vou aumentar a história. Agora o futuro, minha querida, meu amor, o futuro. A minha mãe sempre me falou, está nas mãos de Deus, mas também nas mãos dos homens, sabe? E todos nós, aquilo que eu já falei para o irmão aí, meu colega. Qual é o futuro? Claro, que veio toda essa. Eu não me lembro no início, quando estive aqui há 60 anos, não tive problema de droga.
não tinha morte assim. Eu me lembro, uma vez era mortes passionais, sabe? Que o cara mexeu com a mulher do outro e esse tipo de coisa. Então era vingança, né? Mas morte assim de cobrança, por exemplo, de pagamento de droga, isso não existia. E claro que a droga era, por isso, tem textos que gostaram demais da Bíblia, né? O cara está dizendo, a mulher telefonando, está chovendo lá, disse, não, aqui é só Bíblia. O outro só para iniciar, o outro estava dizendo que foi tudo demais. Mas o médico me prescreveu, rapaz. Mas o médico? Não, eu fui com o oculista, e o oculista me deu um remédio para eu colocar no olho, e ele disse, pinga 3 vezes ao dia. Então eu estou bom de manhã, meio dia, à noite, isso por semanas, então literalmente não foi muito bom. Mas tinha esse tipo de coisa, existia sempre. Mas droga assim, sabe que não. Isso de fato começou, mas com fé em Deus que também nós temos que fazer, sei lá, também propaganda entre os jovens para não mexer com isso, não começar. Porque eu vi mães e famílias chorar que não sabiam mais o que fazer com a filha. Porque se ela não tem o troço aí, ela faz um inferno dentro de casa. Então, eu acho que também na juventude temos que fazer, eu vou dizer, aulas, mas informações um pouco mais detalhadas sobre como a gente fica. Começa com macônia, depois já vai para outra coisa, vai indo, e depois você precisa de dinheiro, e o dinheiro você não tem, nenhum pai tem, então você começa a roubar. Claro que você tem que pagar o vício, não é nem vício, é uma doença já, então não chama mais de vício, se cai aí dependência total, não tem jeito, e precisa ter uma cura sobre a assistência médica. E quem tem dinheiro para pagar isso? Tem um pai de família, mãe de família, que tem a grana para pagar. Grita lá em casa desesperado porque não tem mais. E acho que a gente tem que falar bem sério sobre isso. Não é experimentar. É só hoje. Amanhã também é hoje. Quando passa hoje. E depois da manhã também passa a noite hoje. Então vai ter que experimentar. Experimentar é só uma vez, não uma vez não. E muita gente entra pelo campo. E não sai mais. E depois tem toda a consequência também pessoal, familiar, e briga, não. Acho que informar é bom, isso é o que eu penso. Você concorda, né? Muito bem. Muito obrigada, Noé. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui. Eu acho que foi uma grande inspiração para os nossos alunos. Com certeza vai virar tema nas nossas próximas aulas. Queria agradecer também aos diretores, a Rosângela, que é a nossa pedagoga, nosso corpo docente que está aqui presente, os alunos, né, nossos alunos da pós. E já que a gente falou muito, né, sobre carinho, sobre afeto, sobre irmandade, eu recebi uma mensagem do pessoal do Forma Pará, que é que faz história lá na UEPA, e eles querem falar um pouquinho diretamente para vocês. Então a gente vai encerrar hoje com a palavra dos seus colegas aqui de outra turma, dando amor, carinho e consideração. Obrigada. Boa noite. Boa noite. A gente vem representando aqui a UEPA, o Forma Pará, esse projeto que vem. Gente, a história, como o Noé estava comentando aqui, que é uma relíquia do Xingu,
patrimônio de oralidade. Eu creio que vocês vão aprender isso também. Mas a gente está aqui para dar um incentivo para vocês. A história vai unir muito bem oralidade, patrimônio, cultura, diversidade. Como vocês estão olhando para vocês, olhem para vocês assim e vocês vão ver a diversidade de história. A história de vocês vão fazer parte do FDA, né? E todos nós estamos aqui. Então a gente deseja para vocês uma iniciativa dessa jornada. Não desistam e façam marco nessa história do FDA. Encerramos? Então, a gente tem um lanchinho ali, vocês podem ficar à vontade. Obrigado, tudo bem, Vamos dar uma Gustavo. foto, é verdade, gente. Não, gente, sai daí, não tem lanche ainda não. Tem lanche não.